Shalom, amigos do canal Rota Torá, sejam todos bem-vindos a este espaço dedicado à exploração das profundas lições da Torá e da rica tradição judaica. Aqui, mergulharemos nas histórias, ensinamentos e valores transmitidos ao longo dos séculos, com o propósito de encontrar inspiração para nossas vidas modernas. Parashá Vaeri. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Assim começa a sessão da Torá de Vaeri, e ele viveu, a parashá final do livro de Gênesis, e a última das 7 parashás que descrevem a vida de Jacó. Aproximaram-se os dias para Israel morrer. Ele chamou seu filho José e disse-lhe: Faça-me uma gentileza e uma verdade, por favor, não me enterre no Egito. Deitar-me-ei com meus pais, e tu me tirarás do Egito e me sepultarás na sua sepultura. José jura cumprir a ordem de seu pai e Jacó se curva diante de seu filho. Pouco depois, Jacó adoece e José leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para a cabeceira do avô. Jacó os abençoa para que cada um gere uma tribo em Israel, elevando-os assim à condição de seus filhos, Efraim e Manassés, como Ruben e Simeão serão para mim. Ao abençoá-los, Jacó coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a de Manassés, cruzando os braços, pois José havia colocado Manassés mais velho à direita de seu pai. José pensa que o seu pai, que ficou cego devido à velhice e à doença, não percebe que o filho mais velho está à sua direita, mas Jacó diz: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele, Manassés, também se tornará um povo e também será grande, mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Jacó concede a José uma porção extra na Terra Santa, a cidade de Siquém, que tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Jacó chamou seus filhos e disse: Reúnam-se, para que eu possa lhes contar o que lhes acontecerá no fim dos dias. Jacó então abençoa cada um de seus 12 filhos, suas bênçãos definem os respectivos papéis das 12 tribos que delas surgirão para compor a nação de Israel. Alguns dos filhos também são repreendidos por suas falhas. Reuben é repreendido por sua interferência na vida conjugal de Jacó. Reuben, você é meu primogênito, meu poder e o primeiro de minha força, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Apressado como a água, você não se destacará, porque subiu e violou a cama de seu pai. Simeão e Levi são repreendidos pelo massacre de Siquém e pelo seu papel na venda de José. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de violência são as suas armas. Na sua ira, mataram um homem e, na sua teimosia, mutilaram um touro. Maldita seja a sua ira, porque foi feroz, e a sua ira, porque foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá é elogiado por salvar a vida de José e é investido da liderança de Israel. Os reis, governadores e legisladores do povo judeu, até incluindo o Messias, serão da tribo de Judá. Judá é um filhote de leão, da presa, meu filho, você ressuscitou. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló e as nações se submetam a ele. A porção de Judá na Terra Santa será abençoada com vinhedos e pastagens excelentes, seus olhos estão vermelhos de vinho e seus dentes brancos de leite. Zebulon, Issacar, Gade, Asser e Naftali. Zebulon habitará à beira do mar e será um porto de navios, pois seus descendentes serão mercadores marítimos. Issacar é dotado da perseverança exigida da tribo de estudiosos da Torá que ele cederá. Ele é um jumento de ossos fortes, deitado entre os limites, curvando os ombros diante da carga. Dan produzirá grandes juízes. Prevendo a vida heróica de um desses juízes, Sansão, Jacó profetiza. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora no caminho, que morde os calcanhares do cavalo, e o seu cavaleiro cairá para trás. Espero pela sua salvação, ó Deus. Gade produzirá os guerreiros vitoriosos de Israel. Esher é abençoado com uma abundância de azeite que será cultivado e produzido em suas terras. Naftali é um servo correndo livre, que pronuncia palavras de beleza. José e Benjamim. José recebe as bênçãos da fertilidade. José é um ramo frutífero junto ao poço, cujos ramos correm por cima do muro. Os arqueiros o atacaram ferozmente, atiraram nele e o odiaram.
mas seu arco permaneceu em força. As bênçãos do céu acima, bênçãos das profundezas que se escondem abaixo, bênçãos dos seios e do útero, estarão sobre a cabeça de José e sobre a fronte dos escolhidos de seus irmãos. Benjamim é comparado a um lobo voraz, pela manhã devorará a presa, e à noite repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que seu pai lhes falou e os abençoou. Cada um segundo a sua bênção os abençoou. Ele os ordenou e disse-lhes: devo ser reunido ao meu povo, enterre-me com meus pais, na caverna que está no campo de Marquipela. Lá eles enterraram Abraão e Sara, sua esposa, lá eles enterraram Isaque e Rebeca, sua esposa, e lá eu enterrei Leia. A passagem de Jacó. Quando Jacó terminou de dar ordens a seus filhos, ele recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. José caiu sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e o Egito chorou por ele 70 dias. José subiu a Canaã para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, e seus irmãos e a casa de seu pai, uma empresa muito grande. Seus filhos o levaram para a terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Marquipela, o campo que Abraão havia comprado de Efrom, o hitita, como posse de sepultura. O testamento de José. Após a morte de Jacó, os seus filhos são tomados por um novo medo. Talvez José tenha esperado estes 17 anos por respeito ao pai, mas irá agora vingar-se deles por o terem vendido como escravo? Então eles enviaram uma mensagem a José. Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim dirás a José: perdoa, peço-te agora, a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal, e agora, nós te imploramos. Perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou quando falaram com ele. José disse-lhes: não temais, pois estou no lugar de Deus. Você pensou mal contra mim, mas Deus planejou isso para sempre, para que neste dia muitas pessoas fossem salvas vivas. Agora, portanto, não tema, eu alimentarei você e seus pequeninos. E ele os confortou e falou aos seus corações. José viveu 110 anos, vivendo para ver os netos de seus filhos. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram criados sobre os joelhos de José. Antes de falecer, ele transmite o seguinte testamento aos filhos de Israel no Egito. Deus certamente se lembrará de você e o tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus certamente se lembrará de você, e você levará meus ossos daqui. É destas palavras que os filhos de Israel aurirão a sua esperança e fé nos anos difíceis que virão. O corpo de José é colocado num caixão para guardar o dia do retorno à terra prometida. Comentários rabínicos. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Estes 17 anos foram os melhores anos da sua vida, anos de prosperidade, bondade e paz. Seus outros 130 anos foram repletos de labuta e dor. Midrash, Baal Aturim. Quando o rabino Menachem Mendel de Lubavitch, de 1789 a 1866, era uma criança que frequentava o Cheder, seu professor ensinou o versículo Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, de acordo com o comentário do Baal Aturim, que Jacó viveu os melhores anos de sua vida no Egito. Quando a criança voltou para casa, perguntou ao seu avô rabino Sanor Zalman de Liadi: como pode ser que o nosso pai Jacó, o maior dos patriarcas, tenha vivido os melhores anos da sua vida no Egito pagão? O rabino Sanor Zalman respondeu: está escrito que Jacó enviou Judá à frente dele, para mostrar o caminho para Gósen, Gênesis 46, 28. O Midrax explica que isso foi para estabelecer uma casa de aprendizagem, onde os filhos de Jacó estudavam a Torá. Quando alguém estuda a Torá, alguém se aproxima de Deus, de modo que mesmo no Egito pode-se viver uma verdadeira vida. Aion Ion. No entanto, nos versículos seguintes vemos como Jacó súplica a José: tire-me do Egito. Tão grande é a sua urgência que ele não se contenta com um acordo ou uma promessa da parte de José, mas insiste que o seu filho faça um juramento solene de cumprir o seu pedido. Um judeu pode viver uma vida ideal em galut, exílio, uma vida de conforto material e realização espiritual, uma vida de Torá, mitzvot e obras de caridade. No entanto, o galut nunca poderá ser o nosso verdadeiro lar.
Constantemente sentimos que este não é o nosso lugar, constantemente imploramos a Deus que nos tire do Egito. Nem nos contentamos com as garantias e promessas escritas nos livros sagrados de que a redenção acabará por chegar. Depois de orarmos pela redenção nas orações da manhã, fazemos isso novamente nas orações da tarde e novamente nas orações da noite. Nós nos aproximamos de Deus todos os dias, muitas vezes ao dia, para implorar e clamar, tire-nos do Egito. O Rebbe de Lubavitch. Aproximaram-se os dias em que Israel morreria. Disse o rabino Shimon ben Laki, os dias dos justos morrem, mas eles não morrem. Não diz que Israel estava perto da morte, mas os dias de Israel estavam perto da morte. Midrash Rabbah. Faça-me uma bondade é uma verdade. Uma gentileza feita aos mortos é uma verdadeira gentileza, pois não se espera um favor em troca. Rashi. O Midrash relata que quando Deus desejou criar o homem, a verdade argumentou que ele não deveria ser criado, pois está cheio de mentiras. A bondade, porém, disse, ele deveria ser criado, pois é cheio de bondade. A isto, Trufe poderia ter respondido, mas isso também é apenas mais uma das mentiras do homem. Sim, o homem pratica atos de bondade para com os seus semelhantes, mas não porque seja cheio de bondade, apenas porque espera que eles sejam gentis com ele em troca. No entanto, há um ato de bondade que prova que a verdade está errada, a bondade feita aos mortos. Esta bondade e verdade, como a Torá chama, mostra que o homem é capaz de um ato verdadeiramente altruísta, atestando assim que todos os nossos atos de bondade, mesmo aqueles superficialmente contaminados por motivos egoístas, são em essência verdadeiros, derivando de um desejo intrínseco. Desejo de nos doarmos aos nossos semelhantes. O Rebbe de Lubavitch. Israel curvou-se a José na cabeceira da cama. Isto confirma o ditado popular, uma raposa em sua hora, curve-se diante dela. Talmud, Megillah 16b. Aconteceu, depois destas coisas, que foi dito a José, eis que teu pai está doente. Abraão introduziu o envelhecimento no mundo, a aflição de Isaque e a doença de Jacó. Abraão solicitou a velhice, suplicando diante de Deus, mestre do universo. Quando um homem e seu filho entram numa cidade, ninguém sabe a quem homenagear. Deus disse a ele, por sua vida, você pediu algo apropriado, e isso começará com você. Assim, desde o início do livro o envelhecimento não é mencionado, mas quando Abraão veio, a velhice lhe foi concedida, como está escrito, e Abraão era velho e já crescia em dias, Gênesis 24 verso 1. Isaque pediu aflição, suplicando assim, mestre do universo. Quando um homem morre sem sofrimento, o julgamento o ameaça, mas se tu o afligires, o julgamento não o ameaçaria. Deus disse a ele, pela sua vida, você pediu bem, e isso começará com você. Assim, a aflição não é mencionada desde o início do livro até Isaque, como está escrito, aconteceu que quando Isaque ficou velho, seus olhos escureceram, Ibidem 27 verso 1. Jacó solicitou a doença, dizendo-lhe, mestre do universo. Um homem morre sem doença anterior e não resolve seus assuntos com os filhos, mas se ele ficasse 2 ou 3 dias doente, resolveria seus assuntos com os filhos. Deus disse a ele, pela sua vida, você pediu bem, e isso começará com você. Assim está escrito, foi dito a José, eis que teu pai está doente. Midrash Rabbah. E eu, quando vim de Padã, Raquel morreu por mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia um pequeno caminho para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Por que Jacó evocou a memória do enterro de Raquel? Assim disse Jacó a José, peço-lhe que se dê ao trabalho de me levar para ser enterrado na terra, embora eu não tenha feito o mesmo por sua mãe. Ela morreu perto de Belém, e eu nem a levei para Belém, mas a enterrei à beira do caminho. Eu sei que há ressentimento em seu coração por causa disso. Mas saiba que foi por ordem divina que a enterrei ali, para que ela sirva de ajuda aos seus filhos quando Nebuzaradão os exilar e eles passarem por lá. Então Raquel sairá sobre seu túmulo e chorou e implorou por misericórdia para eles, como está escrito, Jeremias 31:14 ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel está chorando por seus filhos, e Deus responderá a ela, há recompensa pelo seu trabalho, as crianças retornarão às suas próprias fronteiras, Ibidem, v. 15.
Rashi. Mas Manassés também se tornará um povo e ele também será grande, mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele. Manassés será grande porque Gideão virá dele, e Deus realizará milagres através dele. Ver Juízes capítulo 6:8. Mas seu irmão mais novo será ainda maior, pois seu descendente, Josué, conquistará a terra e ensinará a Torá a Israel. Rashi. Eu dei a você Siquém, como está escrito, os ossos de José eles sepultaram em Siquém. Josué 24:32. Isto é análogo aos ladrões que roubaram um barril cheio de vinho. Quando o dono os encontrou, disse: tenha gentileza, quando terminar de beber o vinho, de colocar o barril de volta no lugar. Da mesma forma, José foi sequestrado por seus irmãos em Siquém, e para Siquém eles devolveram seus ossos. Dad Zequenim. Siquém, que tirei da mão do morreu com a minha espada e com o meu arco. Jacó não desejava que seus filhos cometessem esse ato, no entanto, quando eles o perpetraram, ele exclamou: devo deixar meus filhos caírem nas mãos dos pagãos? O que ele fez? Ele pegou sua espada e seu arco e parou no portão de Siquém, dizendo: se os pagãos vierem atacar meus filhos, eu lutarei contra eles. Midrash Rabá. Jacó então conquistou Siquém com espada e arco? Mas minha espada é a sua oração, e meu arco é a sua súplica. Meshilta, Rashi. Por que a oração é como um arco? Assim como um arco, quanto mais uma pessoa puxa a corda do arco para si mesma, mais longe a flecha voa. Assim é com a oração, quanto mais fundo a pessoa se aprofunda no próprio coração, mais alto sobe a oração. O Rebbe de Kots. Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se, para que eu possa lhes contar o que lhes acontecerá no fim dos dias. Jacó desejava revelar a seus filhos o fim dos dias, isto é, o tempo da redenção final, após o que a presença divina partiu dele. Talmud, Pesachim 56ª. Mas, quando a presença divina partiu de Jacó, ele disse: talvez, Deus me livre, haja alguém inapto entre meus filhos, como Abraão, de quem descende Ismael, ou como meu pai Isaque, de quem nasceu Esaú. Seus filhos responderam-lhe: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Assim como há apenas um em seu coração, também há apenas um em nosso coração. Naquele momento, nosso pai Jacó exclamou: bendito seja o nome do seu glorioso reino para todo sempre. Disseram os rabinos: como devemos agir? Devemos recitá-lo, o versículo bendito seja, depois do Shema? Mas nosso professor Moisés não disse isso. Não vamos dizer isso. Mas Jacó disse isso. Consequentemente, eles decretaram que deveria ser recitado em silêncio. Ibid. Meu muito obrigada por chegar até aqui. A cada vídeo, estaremos juntos em uma jornada de aprendizado, reflexão e conexão com nossa herança espiritual. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seus comentários e compartilhar este conteúdo com aqueles que também buscam crescimento espiritual. Que possamos, juntos, fortalecer nossa compreensão da Torá e encontrar maneiras de aplicar seus ensinamentos em nosso dia a dia. Até o próximo vídeo. Lembrem-se, a luz da sabedoria nunca se apaga. Shalom!